Dom Pedro I casou-se com Dona Amélia em 1829, 3 anos depois da morte de sua primeira mulher, a amada imperatriz Dona Leopoldina. Por ter vivido pouco tempo no Brasil, apenas 1 ano e meio, Amélia é uma personagem histórica pouco conhecida por aqui. Mas hoje fizemos um vídeo que é um resumão sobre a vida dessa importante personagem da nossa história. A máquina do tempo vai para o início do século XIX, quando a imperatriz Amélia chegou ao Brasil para se casar com o nosso imperador Dom Pedro I. Uma história que vale a pena conhecer. Embora tenha vivido apenas 1 ano e meio no Brasil, Dona Amélia de Leuchtenberg foi uma personagem importante no período final do Primeiro Império. Depois da morte da imperatriz Leopoldina, em 1826, Dom Pedro precisava buscar apoio e reforçar seus laços com as monarquias europeias. Lhe foi então recomendado que encontrasse uma imperatriz entre a nobreza católica do velho continente. A missão de conseguir a nova imperatriz foi dada ao Marquês de Barbacena. Não era uma tarefa fácil, já que Dom Pedro, como sabemos, tinha péssima fama. Seu caso com a Marquesa de Santos ecoava pela Europa, além de ter pouca fortuna e 5 filhos ainda pequenos. A noiva de Dom Pedro tinha que ser bonita, preferencialmente católica. Além disso, teria de ser membro de alguma família reinante. Apesar de tantas exigências, o Marquês de Barbacena foi brilhante e teve sorte. A escolhida foi Amélia Augusta Eugênia Napoleona de Leuchtenberg, princesa da Baviera. Amélia era integrante, como era de se esperar, de uma família influente. Ela era neta de Josefina de Beauharnais, esposa de Napoleão Bonaparte. Antes de vir ao Brasil, Amélia teve aulas sobre o país e passou a conhecer a geografia, a fauna, a flora e os povos indígenas. Amélia era linda e, segundo dizem, era ainda mais bela que a falecida imperatriz Leopoldina. Ela tinha pele rosada, um busto avantajado, com lindos olhos azuis, lábios e bochechas corados, emoldurados por uma grande cabeleira de tons escuros. A segunda imperatriz do Brasil desembarcou no Rio de Janeiro em outubro de 1829, com 17 anos, já casada com Pedro I por procuração. Cativou imediatamente o afeto do marido, sua bela aparência, seu bom senso e sua gentileza no trato com as crianças. Ao instalar-se no Palácio de São Cristóvão, percebendo a falta de protocolo que reinava, Amélia impôs à corte como língua oficial o francês e que o cerimonial fosse como nas cortes europeias. Procurou atualizar a moda e a culinária, redecorou o palácio e renovou os serviços de mesa e pratarias, tentando refinar os costumes. Ao mesmo tempo que Amélia trabalhava para ser uma imperatriz à altura de Leopoldina, Dom Pedro não se manteve totalmente fiel à sua adorada Amélia. Os casos extraconjugais diminuíram muito, mas não acabaram. Politicamente, a chegada de Dona Amélia pretendia resgatar a popularidade de Dom Pedro, que estava bastante abalada, e restaurar apoio popular diante a situação econômica e política do país. Mas o entusiasmo da população em ter uma nova e bela imperatriz durou pouco. O Brasil estava arruinado financeiramente e todos percebiam que Dom Pedro estava mais interessado no trono português do que no governo brasileiro. Sem sucesso e a caminho de uma crise profunda, Dom Pedro abdicou e seu filho, Pedro de Alcântara, assumiu o trono em 1831. Tendo permanecido pouco mais de 1 ano no Brasil, agora a Amélia deixou de ser a imperatriz reinante daquelas terras e receberia o título nobre de Duquesa de Bragança. A partida foi marcada para a madrugada do dia 7 de abril de 1831, no silêncio da noite, para não despertar a curiosidade da população. Dom Pedro deixava para trás seus 4 filhos, Januária, Paula, Francisca e Pedro II. Com ele, levou a primogênita, Maria da Glória. Grávida de 3 meses, a volta para a Europa foi torturante para Amélia, que sofreu muito com enjoos. Após 97 dias de viagem, chegaram a Portugal, onde foram recebidos com honras de monarcas reinantes.
Amélia e sua enteada, Maria da Glória, se estabeleceram em Paris, enquanto Dom Pedro partiu para Londres. Aos 19 anos, em 30 de novembro de 1831, a imperatriz deu à luz a princesa Maria Amélia de Bragança, sua única filha. Na Europa, Dom Pedro, agora Duque de Bragança, lutava contra seu irmão, Dom Miguel, pelo direito à coroa portuguesa para sua primogênita. Os prolongados combates na cidade do Porto e a luta de trincheira minaram a saúde de Dom Pedro. Ele contraiu tuberculose e faleceu em setembro de 1834, 3 anos após sua ida à Europa. Amélia nunca voltou a se casar, mudou-se para o Palácio das Janelas Verdes e dedicou-se à educação da filha, Maria Amélia. Por infelicidade, logo após noivar com o arquiduque Maximiliano da Áustria, no início de 1852, a princesa Maria Amélia passou a mostrar os sintomas da tuberculose e faleceu, aos 22 anos de idade, em fevereiro de 1853. Após perder o marido e a única filha com tuberculose, Amélia construiu o Hospital Princesa Dona Maria Amélia, que atendia tuberculosos carentes na Ilha da Madeira. O hospital continua até hoje atendendo a população da ilha e é mantido por uma fundação. A duquesa passou a visitar o túmulo da filha anualmente, em luto. Passou a viver sozinha no Palácio das Janelas Verdes, em Lisboa, Portugal, em dor e relutância. A partir de 1870, ela também passou a sentir dores físicas e ficar muito doente, com febres e crises respiratórias. Uma visita de Dom Pedro II a ajudou a melhorar, mas logo depois o quadro se reverteu. A depressão, a idade, o luto e as doenças a destruíram. A imperatriz Dona Amélia faleceu em 26 de janeiro de 1873, aos 60 anos. Registros contam que foi uma morte tranquila, sem agonia. Teria sofrido um colapso cardíaco seguido de óbito. Foram constatados edemas e diversas lesões pulmonares. Dona Amélia foi sepultada originalmente no Panteão de São Vicente, em Portugal, até ser trazida em 1982 para a Cripta Imperial, localizada no interior do Monumento ao Centenário na Independência, em São Paulo. O corpo embalsamado da imperatriz foi estudado em 2012, 140 anos após sua morte, pela arqueóloga Valdirene Ambiel. O cadáver exumado apresentava um estado de preservação surpreendente, com pele, cabelos, cílios e unhas, além de globos oculares e órgãos internos quase intactos. Uma série de exames de imagem foi realizado e algumas doenças puderam ser observadas, como uma grave escoliose que lhe causava muita dor. A imperatriz do Brasil, Dona Amélia, é sem dúvida uma importante figura da nossa história. Apesar de seu pouco tempo por aqui, deve ser tão respeitada e querida quanto foi a imperatriz Leopoldina. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Isso faz toda a diferença para nós.